Façamos a seguinte leitura. Conversei com o professor e o mesmo disse que as provas foram corrigidas. Então, eu conversei, a mensagem fala que eu conversei com o professor, e aí aparece isso daqui, ó. E o mesmo. Para que eu usei esse o mesmo aqui? Ele tem uma utilidade? Ele tem alguma justificativa? A primeira justificativa que eu tenho para esse o mesmo é que ele é uma referência anafórica. Referência anafórica é um termo que se refere a outro termo anteriormente citado. Então esse o mesmo tentou falar que é o professor. Então vamos lá. Conversei com o professor disse que as provas foram corrigidas. Então funcionou. A referência anafórica funcionou aqui. Essa referência anafórica me faz lembrar de uma partícula muito importante que a gente trabalha na análise sintática, que é o que. O que utilizado como pronome relativo. Então vamos colocar aqui. O pronome relativo, ele é, olha o nome dele, relativo a algo que foi anteriormente citado. Mas essa expressão e o mesmo, embora conste na nomenclatura gramatical brasileira, ela é inadequada. Por quê? O ideal é substituirmos esse o mesmo por um pronome de tratamento comportado pela palavra a que ele se refere. Então, o professor, ou eu vou colocar um tratamento ou um pronome pessoal do caso reto. Observe, conversei com o professor, vírgula. Ele disse a, então aqui é igual a ele. Ok? Eu poderia usar um tratamento, eu posso usar um pronome pessoal do caso reto, mas o interessante é nos referirmos ao que foi dito anteriormente e evitarmos esse o mesmo. Isso aqui acontece muito nas redações. O que isso mostra para a banca? Mostra que está faltando argumento para o candidato. Ele fica repetindo o mesmo, e aquele, e esse, e este, e aquele. As referências anafóricas podem ser utilizadas, mas elas devem ser evitadas para que haja uma substituição de um termo adequado. Vamos a alguns exemplos do uso do mesmo. Mesmo existe? Sim, ele existe. Ele pode fazer parte de uma oração concessiva, ele pode ser um advérbio, ele pode ser algumas coisas, mas ele não deve ser utilizado assim. Vamos mudar o quadro. Eis a maneira correta de se usar o mesmo. É um pronome demonstrativo. Exemplo. Ele pratica esportes. Então eu tenho uma ação aqui. E espera que eu faça o mesmo. Ou seja, que eu faça isso que ele está fazendo. Praticar esportes. Veja bem, esse verbo fazer aqui, ele tem outro significado. Ele não significa fazer algo. Ele está no lugar do verbo anterior, que é praticar. Quando um verbo assume o lugar de outro verbo e quer dizer o mesmo que o outro verbo disse, eu falo que se trata de um verbo vicário. Explicando, ele pratica esportes e espera que eu pratique também. Observe que eu falei agora, durante o vídeo, reiteradas vezes, o verbo fazer, flexionado, faça. Na realidade, eu quis dizer praticar. Quando um verbo está no lugar de outro verbo, com a mesma conotação daquele que ele quer dizer, a que ele se refere, eu falo que o verbo é vicário. Vamos agora enquadrar, esse aqui foi exemplo do mesmo, agora vamos colocar no quadro todos os usos do mesmo. Com os exemplos, agora eu vou falar que foi o Danilo Dias que me pediu
essa explicação através do e-mail. Se você quiser, manda e-mail também. Vamos lá para o uso do mesmo ou mesma. Eu botei aqui à esquerda a análise sintática, porque eu sempre olho a oração e imagino como que eu vou lidar com a sintática, porque é a sintática que vai organizar os termos da oração. Aquele lance antigo que eu sempre falo no canal. Procuro o verbo, separo o sujeito, separo o predicado, os objetos, se houver. Se não houver, eu termino o verbo como verbo intransitivo, então vamos lá. Primeira utilidade, ele mesmo deu as cartas. Aqui eu tenho o valor reforçativo. Eu estou falando que ele mesmo. Se eu estivesse usando ela, seria ela mesma. E na análise sintática, eu não posso deixar de falar. Quem é que deu as cartas? Sujeito, ele mesmo. Núcleo, ele. Tá vendo que funciona? O mesmo vai junto dos termos procurados pela análise sintática. Você vai ver aqui para baixo que vai acontecer um lance interessante. Aqui ele ficou no sujeito. Quem dá alguma coisa a alguém. Deu o quê? Ó, verbo transitivo direto, as cartas, objeto direto. Então aqui eu tenho um valor reforçativo. Eu estou falando dele mesmo. Ele mesmo, eu poderia só colocar ele, mas eu estou enfatizando a ação do núcleo do sujeito. Tá? Isso pode cair em algum vestibular biruta, alguma banca biruta. Mesmo derrotado, o time comemorou. Cara, muita atenção aqui. Veja bem, conjunção adverbial concessiva. O que é concessiva? Vamos imaginar assim, eu vou conceder algo mesmo perdendo. Imagine essa situação. Mesmo em pouco espaço para trabalhar, observe, eu tenho esse espaço para trabalhar aqui, ó. Mesmo com pouco espaço, ó, eu com a mão no teto, tá vendo? Mesmo com pouco espaço, eu trabalho. Então observe que eu coloquei uma limitação anteriormente e depois eu vim e eu apresentei um argumento contrariando essa limitação. Olha aqui, mesmo derrotado, eu tenho uma limitação. Derrota. Mesmo com a derrota, o time comemorou. Então, a concessiva, ela vai ter um bloqueio e mesmo com esse bloqueio, a coisa vai fluir. Não confunda adversativa com concessiva. Adversativa é aquele mas, porém, contudo, entretanto, todavia, sacou? São as conjunções coordenativas. Aqui são as conjunções adverbiais concessivas. A concessiva eu coloco uma situação, um ponto negativo que está acontecendo e depois eu vou fluir com a situação. Então, mesmo, então a conjunção adverbial concessiva. Esse mesmo aqui é da concessão. Tá? Vamos fazer a análise sintática? Quem é que comemorou? O time. Olha aqui. Sacou? Dá para fazer. Aqui embaixo, a festa foi ontem mesmo. Eu encontrei 3 explicações. Como é que encontra 3 explicações? Porque são autores que abordam o uso da palavra mesmo de diferentes maneiras. Aí eu botei isso aqui, ó. Vamos lá. A festa foi ontem mesmo. Eu acho mais interessante analisarmos assim. A festa foi. Isso aqui é um verbo de ligação. Se ele for de ligação, ele tem que dar uma qualidade para o que está aqui anteriormente. Eu posso falar que ontem mesmo é qualidade para a festa, ou é qualidade para alguém, ou para alguma coisa? Eu acredito que não. Então, esse verbo que deveria ser verbo de ligação, ele não vai ser verbo de ligação, ele vai se tornar um verbo intransitivo, e o que vem depois do verbo intransitivo aqui, ontem, eu tenho um adjunto adverbial de tempo. E observe que ao lado do adjunto adverbial de tempo, eu tenho o mesmo. Então eu vou classificar esse mesmo como um advérbio agregado ao ontem. Qual é a utilidade dele? Para pensar
para imaginar, não para escrever. Ele tem o sentido de até, ainda. A festa foi ontem mesmo. A festa foi ainda ontem mesmo. Ainda ontem, a festa foi. Ainda ontem, ou seja, naquele tempo ainda aconteceu algo. Por isso tem essa situação, essa colocação do mesmo. Essa é a segunda explicação. Eu prefiro a primeira. A partícula mesmo está ao lado de um adjunto adverbial, né? Eu vou utilizar o mesmo e classificá-lo como partícula adverbial, ou seja, o mesmo está ao lado de um adjunto adverbial, então eu vou classificá-lo juntamente com o adjunto adverbial como advérbio. Aqui embaixo, dar na mesma, dar no mesmo. Dá para ver aí embaixo? Deixa eu ver o vídeo. Tá. Só tem que chegar um pouquinho para cá. Dar na mesma, dar no mesmo. A situação continua na mesma, no mesmo estado. Se é estado, o estado é masculino, deixa eu baixar aqui para explicarmos lá embaixo. Se o estado aqui é masculino, aqui não pode ser mesmo, porque esse mesma vai concordar com a situação. Olha, a situação continua na mesma situação. Ele é utilizado para representar o mesmo estado. Então, a situação continua no mesmo estado dela, da situação. Então, eu vou com o raciocínio e volto com o raciocínio. Sobrou um caso, um caso que a gente usa muito o mesmo, e ele vai variar. Eu vou deixar esse aqui em cima, esse mesmo, e vou fazer dois exemplos que a gente usa, né, que nós usamos, e funciona. E daí a gente pode perguntar qual a utilidade desse mesmo. Eu devolvo a pergunta, você quer saber que tipo de utilidade? Utilidade morfológica, utilidade semântica, utilidade sintática? Vamos lá. Elas mesmas foram... Observe que mesmas concordou com elas. Qual que é a utilidade sintática? Quem é que foram? Elas mesmas. Então isso aqui faz parte do sujeito. Sacou? Qual é a utilidade semântica? Esse mesmas fala que são elas próprias. Daí eu vou voltar com o valor reforçativo. Então se tiver eles, vai ficar eles mesmos. Temos elas, elas mesmas. Agora, cuidado. Ele levou o segredo consigo mesmo. Esse mesmo aqui, tá vendo que fica tudo torto, cara? Porque eu não tenho mobilidade, tá? Não vou ficar explicando isso mais não. Esse espaço aqui é o que eu tenho, menos de 1,5 metro. Ele levou o segredo consigo mesmo, para não repetir, com ele mesmo. Eu poderia só colocar assim, né? Ele levou o segredo consigo. Mas aí eu vou querer dar esse reforçativo, eu coloco mesmo. Mas até aqui já teria lógica. Bacana? Então é isso aí. Respondendo a dúvida do Danilo Dias. Mandou essa dúvida através do e-mail. Inscreva-se no Instagram. Siga as postagens. Se você quer sugerir o próximo vídeo, abaixo desse vídeo tem aí o e-mail do canal. Bacana? Até o próximo vídeo. Valeu!